olá. Espero encontrar todos bem. Já entrou aqui? Dá uma olhadinha. Isso, já estamos online. Bora começar a turma chegar. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos nos últimos ajustes. Ainda o professor Israel está com algum probleminha técnico aqui, que nossa equipe já está costurando. Né? Nesse momento, nós vamos dando um olá aí a todos. Eu estou no Espírito Santo, em Vila Velha, numa terra gostosa, quente, calorenta. E a Regina está lá no sul, lá em Curitiba. Como é que está aí, Regina? Fala para os nossa turma aí, como é que está o clima, como é que estão as coisas aí? Olá, Vicente, que bom. Pessoal, professores, educadores que estão entrando em contato conosco agora, meu muito boa tarde, que todos sejam bem-vindos. Nós vamos falar sobre educação infantil. E como disse Vicente, aqui em Curitiba, outro clima, frio. Vicente está aí no calor de Vila Velha, dessa terra linda, onde tem praias maravilhosas. E eu aqui, o tempo nublado, o céu todo cinza, com frio, estou com 2 agasalhos, porque está muito frio hoje em Curitiba. A escuta da infância e o Israel, juntamente com a professora Regina, nós vamos complementar bastante, ajustar bastante esses detalhes aí. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e é uma enorme satisfação. Estamos esquentando os bastidores do Instituto Conhecer, vamos fazer algumas lives, algumas gravações, algumas coisas para levar para o nosso público, levar para todos os professores e professoras do Brasil, os assuntos voltados para o Congresso Brincar. Quero dar um olá aí à turma que está entrando do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Curitiba. Tem uma, né? A galera está chegando aí, muito bom, sejam todos muito bem-vindos. A turma do interior, um monte de amigos aqui, palestrantes entrando também, muito bom. É muito legal, todos prestigiando, né, Regina? Muito bacana. Regina, vamos então começar com o nosso assunto, né, da educação infantil, a escuta da educação infantil. Conta um pouquinho para a gente como é que você vai delinear os caminhos aí, o seu raciocínio, para que o grupo comece já a interagir conosco nesse importante assunto aí. Então, vamos lá, Vicente. Então, pessoal, para quem acabou de entrar, falar de educação infantil em tempos de pandemia é condição indispensável que todos nós façamos algumas reflexões. Primeiro, que a educação infantil ela é presencial. Como está previsto nas diretrizes curriculares, nós precisamos garantir os eixos da interação e da brincadeira. Logo, quando as aulas estão suspensas, não é possível que a gente utilize da tecnologia para educar nossas crianças. Mas também não quer dizer que a escola, que não está aberta, que está fechada agora, não possa criar um vínculo com a família e com a criança. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da educação infantil, do que é prioridade, mas penso que, nesse momento, é importante falarmos das nossas famílias. Então, enquanto o Israel vai entrando, eu quero começar sobre a família. Por que, nesse momento, nós estamos preocupados com o que fazer com as nossas crianças em casa? E será que os pais estão, né, ajudando, cuidando, interagindo com as crianças? Eu quero começar com vocês fazendo a seguinte reflexão. Sabemos que a educação infantil, que a prioridade é o desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos para a vida humana. Sabemos que é a primeira infância, a prioridade para todos nós, né? Todos os educadores e para todas as políticas públicas relacionadas à educação. Mas, nesse momento, quando a escola não pode receber as crianças,
a preocupação que vem à tona é como será que as famílias estão lidando com este momento. Tenho certeza que as famílias vão dar mais valor às escolas. Com certeza vão valorizar mais ainda o nosso trabalho lá no cotidiano das escolas infantis. Mas, educadores, que tal, então, contribuir com a família nesse momento, mandando algumas orientações, um videozinho, não de tarefa para a criança. Não é hora de mandar tarefinhas para pintar, recortar, colar. Não é isso. Eu acredito que seja mais importante falar da importância dos pais interagirem com os filhos, criando vínculos. Como? Primeiro, começando a organizar uma rotina diária. Não é porque a criança está em casa que ela vai ficar totalmente sem rotina. Precisa ter um horário para acordar, para se alimentar, um horário para que ela possa brincar, interagir, porque tem muitos pais que também estão trabalhando em casa, então precisa organizar essa rotina. E a rotina é fundamental para o desenvolvimento da criança. Mas, contudo, há uma grande preocupação que aumente nesse período, por exemplo, maus tratos à infância, ou então que ocorra violência doméstica, ou então que o pai não saiba garantir uma alimentação adequada às crianças. Eu sei que são muitas preocupações, mas vamos lá, com calma. Primeiro, precisamos garantir práticas parentais responsivas. O que seria isso? Colocar uma responsividade em relação às práticas. Eu não estou dizendo só de responsabilidade, estou dizendo de responsividade. Responsividade parental significa que esse é o momento que a gente sempre quis que os pais precisam se aproximar dos filhos no limite daquilo que eles podem fazer. Por exemplo, há pais que são semi-analfabetos que talvez, então, não consigam ler uma história para o filho. Então o professor pode encaminhar a leitura e a contação de uma história, que isso já ajudaria. Mas, mais do que isso, é dizer para o pai que, sem sombra de dúvida, passar um tempo brincando com seu filho, amando, cuidando, zelando pelo filho, já é uma prática responsiva. O que nós não podemos fazer é abandonar a criança dentro do universo familiar, que a gente chama isso de abandono parental. O que significa o abandono parental? É quando estamos todos dentro de casa, mas ninguém olha para a criança e as larga o dia inteiro em frente à televisão. Por isso, uma prática responsiva seria até que nós, educadores, pudéssemos sugerir momentos de interação por meio da brincadeira, da contação de história, ajudando a arrumar o quarto, o guarda-roupa, colocando a mesa, envolvendo a criança em toda a rotina doméstica, para que ela se sinta parte integrante da família. Então, nesse momento, quando me perguntam, eu tenho feito muitas lives para falar sobre isso, educação infantil deve ou não fazer aulas online, ou teleaula, ou aulas à distância, né, como queiram denominar. Acredito que não, prezados educadores, porque senão nós estamos indo na contramão do que propõe a própria Constituição Federal, que diz que é responsabilidade do Estado e da família garantir a educação. Nós voltaremos, sim. Não sabemos ainda quando. Talvez demore um pouquinho para a escola voltar a funcionar. Mas, nesse momento, precisamos apoiar o pai em casa nessas práticas parentais. Essas práticas parentais vão trazer um efeito extremamente benéfico para o cérebro da criança. Seja o pai apenas dando banho nos filhos, ajudando na alimentação, tendo um momento com os filhos. Então, por mais que o pai não saiba o que fazer com as crianças,
tenho certeza que nesse momento da pandemia, o pouco que o pai fizer será valioso para as crianças. O que nós desejamos imensamente é que as nossas crianças sejam protegidas nesse momento. Eu vou lhes contar um caso que ocorreu na década de 60 na Romênia. Talvez muitos estudiosos tenham estudado sobre isso. Em 1965, na Romênia, até então ditador chamado Nicolau, ele estabeleceu para o desenvolvimento da sociedade, né, comunista, naquele período na Romênia, que as mulheres não pudessem usar nenhum método contraceptivo e que todas as mulheres não poderiam ter menos que 5 filhos. Olha que absurdo. E naquela época, as famílias, então, em questão de 4 anos, as famílias já tinham 2, 3 filhos e isso foi se avolumando. Obviamente que houve um grande índice de mortalidade naquele período. O caso dos órfãos da Romênia viraram alvo de estudo da Universidade de Harvard na década de 90. Passados-se alguns anos na Romênia, aumentaram o número de famílias que abandonaram as crianças por conta da fome e da miséria. Na época, então, o ditador Nicolau fez isso para que melhorasse a economia, tivesse mais gente trabalhando, mas foi um desastre total. O que aconteceu, senhores educadores? Em 1970, muitas famílias começaram já a abandonar as crianças porque não tinham condições de cuidar de todas elas. Quero dizer que, ao final dos anos 80, haviam 170 mil órfãos institucionalizados, colocados em grandes orfanatos, berços lado a lado, tratando todos os órfãos da Romênia, usando todas as roupas iguais, todos com o mesmo corte de cabelo, e a essas crianças foi dito que não se podia dar nenhum tipo de carinho, que até me dói falar isso. O que aconteceu com esses órfãos, gente? A Universidade de Harvard, então, foi convidada a fazer um estudo quando o Nicolau caiu, quando a ditadura do Nicolau tinha caído, o que fariam com aqueles órfãos. Os efeitos foram dos mais perversos. O cérebro, neuronalmente, por falta de afeto, de carinho, de proximidade com outro ser humano, aquelas crianças estavam fadadas ao fracasso emocional e estavam com comprometimento cognitivo. Vocês podem pesquisar sobre os órfãos da Romênia, inclusive no documentário Começo da Vida, há um episódio que está disponível no Netflix, que não está no YouTube todos os episódios, falando sobre o caso dos órfãos da Romênia. Mas há estudo dentro do site da Universidade de Harvard, dizendo que esses órfãos foram constatados que a maioria deles já tinha uma limitação neuronal em termos cognitivos. Na década de 90, muitas crianças foram, então, adotadas, que esse foi o movimento pós-ditadura. E mesmo as crianças que foram adotadas já com 4, 5, 12 anos de idade, já estavam com comprometimento. Por que eu trago nesse momento o caso dos órfãos da Romênia? Porque todos nós teremos que pensar pós-pandemia. Pós-pandemia, tanto podemos receber as nossas crianças como desejamos, que elas tenham recebido amor, afeto e criado vínculos com a sua família, ou podemos receber crianças que tenham sofrido de maus tratos ou de abandono parental. Então, esse caso dos órfãos da Romênia me vem à tona o que nós estamos vivendo agora nesses tempos de pandemia. Há um educador também
um filósofo, desculpa, o Theodor Adorno, que escreveu no início do século passado a educação após o Holocausto, pós-Auschwitz. Vocês até vão encontrar um livro sobre isso. Mas tanto o caso dos órfãos da Romênia, como a educação pós-Auschwitz, para dizer que pós-horrores que a humanidade já viveu, seja pós-Segunda Guerra Mundial, ou o caso da Romênia, ou o caso do Holocausto, ou as vítimas da bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, todos nós teremos que pensar numa educação pós-catástrofe. Essa catástrofe que está acontecendo conosco nos vai trazer um grande aprendizado e que nós realmente não seremos mais o mesmo. A educação infantil vai precisar fazer muito mais o trabalho de acolhimento e o trabalho com as crianças em termos de afetividade que jamais tenhamos visto. Eu estou vendo ali que veio uma pergunta, né? E o que fazemos quando essas crianças sofrem de abandono parental? Eu quero dizer assim, o marco legal da primeira infância, que é a Lei 13.257, de 8 de março de 2016, diz que, mais do que nunca, precisamos da intersetorialidade, que os municípios, né, que têm essa intersetorialidade na proteção da criança, como eu sei que tem municípios como Fortaleza, que eu estive lá em Fortaleza, e a Secretaria de Educação tem um trabalho belíssimo na rede de proteção à infância, organizado com a primeira-dama, inclusive, da cidade, é dizer que todos os municípios vão precisar ativar agora essa política da primeira infância de proteção à criança e garantir que a assistência social, a educação, a saúde, o conselho tutelar acompanhem e monitorem já as crianças que sofrem de maus tratos ou que estão dentro do aspecto da vulnerabilidade social, que são as famílias de baixa renda, né? As famílias que estão passando por situações econômicas difíceis. Para todas essas famílias, nós teremos que ter um olhar. Então, eu vou dizer, pós-pandemia, nós teremos que olhar também para essas crianças que sofrem disso. E, no período da pandemia, uma orientação para a família, para que a gente possa garantir os vínculos afetivos. Gente, eu vou parar aqui um pouco para dar boa tarde para o meu amigo Israel. Oi, Israel, estou com saudade de você. Olá, Regina. Olá a todos que estão nos assistindo. Um prazer falar com você, um prazer estar aqui com o Vicente, com todos os nossos amigos. Que bom revê-la. Ah, bom também. Desculpa, eu fui começando e já estava dialogando sobre as questões familiares com as crianças agora nesse tempo de pandemia. Israel, seja muito bem-vindo. Bom, nós estávamos aflitos aqui que você não conseguia chegar, bom? Mas colocamos, né, a professora para já começar a sua fala, a sua explanação. Na sequência, nós voltamos aí. Não é isso, Regina? Daqui a pouco a gente coloca ele de novo no ar aí. O importante é que você chegou. Seja muito bem-vinda. Podemos deixar os dois e Israel pode começar a falar, né? Né, Israel? Ótimo. Então, eu vou deixar vocês aí para esse começo importante, tá? Então, tá bom. Obrigada, Vicente. Israel, eu comentava com as pessoas aqui que nós fizemos uma pauta para falar da importância da educação infantil, da nossa concepção de infância no século XXI e também a relação entre a família e a escola e o que será que as famílias estão dizendo. Eu aproveitei para trazer um pouco do caso dos órfãos da Romênia para dizer da nossa preocupação que, nesse momento, as famílias possam criar vínculos com as crianças, que, aliás,
O que a educação sempre quis é que todas as famílias pudessem participar mais da vida ativamente da criança e não as abandonassem em casa. Então, é um bom momento para que a família, através da brincadeira, da rotina, né, do afeto, do carinho, criem vínculos com seus filhos. Enquanto nós, educadores, não vamos nos preocupar com aulas online para criança, porque não tem nem cabimento, né, Israel? Sei que você é defensor da mesma ideia que eu comecei aqui hoje. Então, eu vou jogar a bola para você, para que a gente continue nesse nosso debate, tá bom? Excelente essa ponderação que a gente partilha. Eu acho que, mais do que nunca, é importante a gente compreender e aprender a valorizar o que é o profissional da educação, principalmente aqui, no nosso caso, falando da educação infantil. No Brasil, a gente criou uma certa dicotomia, tentando diferenciar o ensino da educação, e a gente tinha a tendência a dizer que a família era o local da educação e na escola era o local do ensino, como se a gente pudesse desassociar esses contextos por completo. Isso é incabível. É claro que cada uma tem uma função diferente, mas sempre foi função da família educar e também ensinar. Assim como nas instituições educacionais, elas também cumprem um papel importante na educação, apesar da sua função original, seu ensino. E agora, nesse contexto novo, se acentua essa dicotomia, primeiro, porque é algo novo. Eu, ao menos, não me recordo de termos vivenciado algo parecido com o que está acontecendo agora. E, de repente, nós estamos ouvindo uma série de proposições, inclusive absurdas, né? Como se pudéssemos substituir a função do professor, que é algo extremamente importante, que é peculiar, que é sensível, que é corpóreo, por algo online, por exemplo, que é um absurdo, né? Os pais não são pedagogos, né? Os pais são pais. E isso é fundamental a gente ressaltar no dia de hoje, né? Então, não é o momento de nos utilizarmos dessas ferramentas tão importantes para encher as famílias de atividades, com apostilas e assim por diante, principalmente se tratando de educação infantil, né? Eu acho que a aproximação tem que ser feita, primeiro considerando um vácuo enorme histórico que nós temos, porque nós não aprendemos a lidar com as tecnologias a fim de que tenhamos um desempenho autônomo, né? Ao que me percebe, nós temos, de certa forma, usando a tecnologia para distribuir mais conteúdo, para repassar conteúdo, isso não é a proposta, né? Vai virar uma escola conteudista ou então nós vamos para essa pedagogia participativa, né? Que é algo completamente comprometedor. E outra, vamos pensar aqui, dentro da infância, aí surge a ideia do que fazer, e aí surge um termo técnico, como que é currículo, né? E o que é mais importante nesse momento é reconhecer a amplitude do que é currículo na educação infantil, né? Então, os pais que estão com as crianças em casa devem compreender que desde que a criança acorde, se eu cuido da higiene pessoal dela, se eu cuido para que ela esteja bem alimentada, para que essa rotina seja rica, que eu tenha um ambiente onde eu possa diversificar essa rotina, que eu não permita que essa criança fique o tempo todo exposta à tela, à TV, que eu possa diversificar as minhas práticas e compreenda que a criança aprende o tempo todo nas relações, nas interações, compreendendo a amplitude do que é um currículo para a infância, aí a gente está cumprindo a nossa parte. O que a gente não pode agora é elencar um conjunto de tarefas e de atividades como se fosse este um currículo completamente desmembrado, desconectado da vida,
e agora colocar os pais desesperados para cumprirem isso. Seria um equívoco enorme da nossa parte. Então, era sobre isso que eu vinha dizendo, né? E minhas ideias, eu tenho certeza, porque nós dois somos estudiosos da educação infantil e compartilhamos da mesma filosofia, né? Temos leituras muito semelhantes. Israel, você foi muito feliz em dizer que pais e mães não são pedagogos. Aliás, se forem, vão roubar nosso lugar aqui, né, como educadores. O papel deles nesse momento é de parentalidade, né? É de educar em casa e que, por mais pouco conhecimento ou nível cultural menos favorecido, todo pai quer proteger sua cria nesse momento dessa pandemia e ele vai ter que se ocupar do filho dentro de casa. O que a gente precisa dizer é bem o que você falou e que eu falo sempre nos meus cursos, né? Afastar a criança da tela é fundamental. Eu sei que é inevitável nesse momento que o pai ligue a televisão, mas ligue a televisão ou coloque o filho diante do celular. Mas a gente tem que tentar evitar um pouco, porque esse excesso vai acontecer o que aconteceu com os órfãos da Romênia, que eu dizia, que é esse abandono parental, né? Esse abandono que a gente faz com a criança. A criança precisa de outro adulto interagindo com ela. Na escola, as crianças têm experiências de aprendizagem, mas em casa, as crianças também podem aprender com a experiência de colocar a mesa, lavar uma louça, cuidar de uma planta, né? Pular corda, fazer batucada com a panela. Se não tem brinquedo, aproveite as embalagens vazias, porque a gente está gerando um monte de lixo nesse momento, né? Então, aproveite as embalagens, vai brincar com essas latas, com essas sucatas. Eu acho que é isso que nós, educadores, podemos fazer. A escola está de porta cerrada, mas a educação não parou, não, gente. Né? É dever do Estado, sim, educar, mas é dever da família também. Então, é o que o Israel está dizendo. Israel, vamos agora pensar, então, dentro do que a gente tinha se proposto, eu estava falando da importância da parentalidade e da responsabilidade e da responsividade parental, que é importante. Eu queria dar uma sugestão para os educadores, depois você diz ali. Eu tenho dito aos educadores nas minhas lives, grave um videozinho para o pai e diga, pai, que tal hoje você contar causos e histórias? Se você não sabe ler e nem tem livro de literatura infantil em casa, conte suas histórias de quando você era criança. Relembre as brincadeiras da sua infância, como parlenda, trava-língua, quadrinha popular, histórias, causos, anedotas, e aproveite para trabalhar com o seu filho. Isso vai ajudar na linguagem, né, na corporeidade. Mas não esqueçam que também é importante trabalhar as questões socioemocionais que estão previstas na Base Nacional Comum Curricular e que os pais precisam abrir um momento em casa para falar sobre os sentimentos com a criança. Tudo bem, porque tem horas que a criança vai estar com raiva que a escola está fechada. Outro dia, o presidente da Undime Tocantins, o professor Bartolomeu, ele tem um filho pequeno, de 2 anos, e o filho dele diz que chora porque está com saudade da escola. Vamos ter que dialogar com a criança em casa, né? Esse momento de raiva, de ócio, de tédio, de tristeza, como também momentos de alegria. E que a família talvez nunca deu bola. Porque quando a criança fala para o pai, tô triste, o pai fala, deixa para lá. Não, filho, eu também tô triste com essa situação. O que você acha sobre isso, Israel? Tu sabe que eu vejo um grande desafio, que nós vamos ter que nos encontrar com a nossa infância. Nós vamos ter que fazer um resgate sensível,
porque a gente tem a impressão, talvez pelo pensamento moderno, de que a infância é algo produzido como um conceito, né? E, na verdade, a infância ela se espalha pela vida toda, por aquilo que nós somos. E fazer o resgate da nossa infância é, de certa forma, abrir os olhos sensíveis para uma escuta da infância, uma escuta sensível, porque hoje nós conversamos muito pouco com as crianças. As crianças têm uma rotina muito intensa e a gente costuma conversar com os adultos. É comum que até nas unidades escolares as professoras conversem entre si, mas conversem pouco com as crianças. E elas têm apontamentos a nos dar. Elas têm direcionamentos importantes para isso. Então, eu acho que resgatar a nossa própria infância é resgatar um sentimento audível, mas, ao mesmo tempo, importantíssimo de perceber quais sinais essas crianças estão nos dando nesse contexto. Porque há uma denúncia gravíssima no comportamento delas. E agora, como pais, aí você ressalta a importância de alguns valores da parentalidade para que as coisas não se percam, eu acho que os pais vão ter que fazer um exercício de rever esse contexto, rever o que é a criança, para que a gente não possa tornar uma relação empobrecida, né? Em que eu consiga, de certa forma, dar conta desse tempo que agora ela está à minha disposição. E não é bem isso. A criança aprende o tempo todo. Ela não escolhe contexto de aprendizagem. Então, ela aprende coisas ruins, coisas boas. Se eu tenho uma relação fragilizada, porque eu me perdi nesse mundo adulto, e agora não consigo mais adentrar a infância, eu tenho que buscar alguns refúgios, sabe? Eu tenho que voltar a pintar, eu tenho que voltar a desenhar, quem sabe pular corda com ela, eu tenho que entender o quanto o valor estético nesse momento pode me socorrer, né? E agora, através de uma brincadeira simples, a literatura como um suporte, como um recurso fundamental, né? Contar as suas próprias histórias, como a Regina havia colocado, mas nós temos tanta literatura. Hoje é Dia Nacional do Livro Infantil, né? Quanto isso pode, nesses momentos, nos socorrer. Então, é momento, é claro, de se aproximar, mas também de fazer um resgate sensível do que é ser criança, porque nós temos um modelo hoje, infelizmente, construído a partir de uma lógica adulta. Muitos lugares onde as nossas crianças estão se tornaram ambientes onde o adulto trabalha, onde toda a rotina, todo o tempo, todo o espaço é pensado para facilitar a vida do adulto. E aí nós temos um problema. Por isso até eu fui questionado esses dias daqui quanto tempo é que as coisas vão voltar ao normal. Eu questiono até esse normal, porque eu quero que as coisas boas voltem, que tenhamos liberdade e assim por diante. Mas tem muita coisa que eu não quero que volte ao normal. Eu quero que tenhamos lições importantes desse momento a partir desse pressuposto básico que nós não escolhemos, mas que pode nos trazer informações importantes acerca de qual o estado dessa nossa parentalidade, qual a qualidade das nossas relações. Exatamente, Sael. Você disse uma coisa que é fundamental. As crianças aprendem o tempo todo. Eu vou dizer que elas são como esponjas. Elas absorvem tudo. Elas absorvem a raiva, o nervosismo do adulto, ela absorve a alegria, ela absorve aprendizados quando o adulto menos espera. Então, como diz Loris Malaguzzi, a escuta, exercer a escuta atenta do que as crianças falam, nessa pedagogia da escuta é fundamental, né? Vamos aproveitar e ouvir. Enquanto você falava, me veio à tona o seguinte, eu peguei esse livro aqui, ó. Não sei se você conhece, A Casa das Estrelas. A Casa das Estrelas é um livro de Javier Naranjo que ele fala do universo das crianças, o universo pelo olhar das crianças. É um livro de escuta do que as crianças falam.
Inclusive, vocês, educadores, podem sugerir que os pais façam exatamente o mesmo que Naranjo fez. O que é família? Olha o que uma criança escreveu que é família. Lugar onde há muita discussão. Família é feia. É ter irmãos, pai, um animal, uma vaca e um cavalo. É dormir e se encontrar. É todo mundo junto. É quando dão comida pra gente. É todo pai e filho. Família é chata. Então, eu quero dizer que nesse momento a gente vai ter que ouvir as nossas crianças para falar das mais diversas coisas, até falar da própria tristeza. E agora eu trago então para vocês esse livro aqui, ó, Vazio. Pensei até de gravar uma live lendo esse livro, que ele é tão lindo. Ele é um livro de criança. Seria interessante. Esse livro conta a história de uma menininha que tem um vazio, ó. É um buraco. O livro, inclusive, meu Deus, é uma preciosidade. Tem um buraco dentro dela. Acho que dentro de nós, como disse Israel, nesse momento a gente tem um buraquinho aqui dentro. Mas a gente, pós-pandemia, será um ser humano melhor e eu creio nisso. Ser esse ser humano melhor é encontrar nesse momento o nosso vazio existencial. Então eu trouxe esse livro Vazio porque a criança preenche esse vazio com afeto, com a parentalidade, com carinho, com as brincadeiras. Nós, adultos, vamos ter que rever nosso vazio existencial. Aliás, que seres humanos nós desejamos ser? Nesse momento, um ser humano que tenha mais compaixão pelo outro, que saiba que a nossa saúde é tão fragilizada, que sem ela a gente não vive, que é mais importante agora as relações humanas do que qualquer outro bem material. Eu, por exemplo, não usei um par de sapato, que eu tenho guarda-roupa cheio lá. Para quê? Né? Que nesse momento mais importante são essas relações humanas. Então, dialogue com as crianças sobre o vazio, dialogue consigo mesmo, no seu autoconhecimento. O que é que eu quero para a minha vida? Qual é a minha razão de viver? O que é que eu faço nesse mundo? E não se preocupem com um monte de tarefa para as crianças, não. Que a prioridade agora é revermos nossos vazios. Por isso, Regina, que existem algumas pessoas, a gente é questionado o tempo todo, né, de qual o estado de aprendizagem das crianças nesse tempo, uma vez que esse tempo tem se estendido. E eu quero reforçar isso para os pais que estejam nos assistindo, né? Nós não estamos privando as nossas crianças de acesso ao saber e ao conhecimento quando nós garantimos algumas coisas que são básicas. A educação infantil está a serviço da vida. Ela não é um processo vaidoso, científico, que tem um valor em si mesmo. Não, o valor em si mesmo está na infância, está na vida. Então, se eu tenho o cuidado, porque o ambiente propício ao desenvolvimento da criança é um ambiente afetuoso e amoroso. E isso implica naturalmente em cuidado. Então, como é que eu não privo a minha criança de acesso ao conhecimento? Gente, a criança, ela é, por natureza, investigativa. Eu só preciso proporcionar a ela um ambiente um pouco mais rico para que ela possa explorar. Então, desde que ela acorda até a hora de dormir, se eu consigo garantir qualidade nessas relações, eu estou cumprindo de forma, com excelência, tudo aquilo que seria um currículo da educação infantil. Porque faz parte do currículo da educação infantil se relacionar, comer, brincar, fazer higiene, explorar os atributos estéticos, descobrir, brincar, sabe? Brincar com material não estruturado, né? Para despertar a imaginação, para não ficar pobre, para não empobrecer a linguagem diante da televisão o tempo todo, que isso é algo que tem causado espanto para a gente.
e, ao mesmo tempo, entender que, para não ficar preocupado, exigindo atividades, que alguém envie isso, aprender na infância não é botar uma criança sentada ali na cadeira, com uma mesinha, com atividades dirigidas, não é isso. Por isso, muito menos a via online vai suprir essa necessidade. A via online, ela desconsidera as particularidades, as singularidades, o ritmo de cada criança, porque o que é feito no computador é igual para todo mundo. E na educação infantil, ou em qualquer nível da educação, aquilo que é singular, que é próprio do olhar, da relação única, é fundamental no desenvolvimento e na aprendizagem. E hoje é tempo dos pais gastarem tempo com as crianças, na medida do que podem fazer isso, para garantir que esse currículo, que às vezes estava tão distante deles enquanto as crianças estavam nas unidades infantis, façam parte agora do cotidiano. Então, como é que eu sento com essa criança? Quanto tempo eu gasto com ela? Qual a qualidade da minha refeição com ela? Faz toda a diferença, isso é currículo. Então, é por isso que eu tinha contado o caso dos órfãos da Romênia, porque os órfãos da Romênia, o estudo foi mapeado pela falta de afeto que elas tiveram, de serem abandonadas lá de forma institucional. Que por isso, gente, só do pai estar com a criança em casa já é um ganho, gente, né? E assim, existe uma pressão legalista muito forte, tá? Gente, vamos pensar o seguinte: nós temos, pela lei, 200 dias e 800 horas. Isso num período comum. Isso foi estipulado para garantir, de forma social, que essas crianças tenham direito a acesso à aprendizagem, porque nós temos um país muito desigual. Então, essas metas são estipuladas no intuito de garantir um conjunto de coisas para essas crianças. Agora, nós estamos vivendo num contexto onde as coisas não estão normais, né? Isso nunca aconteceu dentro da história. E a LDB, de certa forma, vem trabalhando já há algum tempo na contramão desse conteudismo, sabe, dessa relação de aprendizagem empobrecida. Então, é momento, quem sabe, da gente aprender uma lição para nunca mais se perder. Eu falo isso do ponto de vista pedagógico. Eu não vejo nada de pedagógico tentar, nesse momento, passar os pais na frente da atividade pedagógica e agora direcionar um conjunto de atividades, por exemplo, que, de certa forma, só vão estressar os pais. Hoje eu vi um áudio de uma criança que enviou de uma forma muito, mas muito respeitosa para a prof dela, dizendo que: olha, prof, eu queria te dizer com todo cuidado que a minha mãe é cozinheira no restaurante e a gente não está conseguindo fazer as atividades porque a minha mãe não consegue me explicar como você me explica. E ela tem todo um cuidado para não ferir a mãe, ao mesmo tempo de não responsabilizar a professora, mas ela está denunciando que, de certa forma, tem algo errado, tem alguma atitude sendo tomada na contramão do que nós estamos vivendo nesse contexto. Né? Então, Israel... em resgatarmos esses valores, Regina, nós vamos acabar nos perdendo ainda mais. Olha, Israel, queria até deixar já feito um convite. Segunda-feira eu vou fazer uma live com um conselheiro do Conselho Nacional de Educação, Alessio Costa, que é ex-presidente da Undime Nacional também e é atual presidente da região Nordeste. Alessio Costa Lima também é como você foi secretário de Educação, ele é secretário, mas ele tem todo o olhar voltado para a educação infantil, como nós dois temos. Segunda-feira, às 16 horas, nessa live, porque o Conselho Nacional, nesse momento, está para deliberar as normatizações. E tenho certeza que, para a educação infantil, o próprio Conselho Nacional vem dialogando, né, com os outros conselhos e com secretários de que a educação infantil, nesse momento, em hipótese alguma, primeiro que a educação infantil ela não pode ser conteudista, que a gente já tem isso na BNCC, mas que seja garantido nesse momento o direito da criança ficar com a família. Ponto. E que quando ela retornar, nossas escolas estarão de portas abertas com um novo posicionamento, inclusive também, pós-pandemia, como o Teodoro fala, né?
uma escola da infância mais acolhedora, que trabalhe integralmente com a criança. Agora, em casa, como você disse, essa criança é o manifesto dela dizendo: ei, a minha casa não é a escola. Eu não tenho que fazer o papel de aprender algo novo. Até porque, senhores educadores, quando eu, Paulo e Jane convidamos o Alessio até para fazer uma live conosco, o Alessio fez uma live esses dias com a Undime do Rio Grande do Sul, para dizer assim, é importante, sim, pensarmos nas 800, mas talvez nem sejam mais 800, né? Que a gente vai rever essa parte burocrática. Mais importante é falar agora de práticas humanizadoras, humanizantes, humanizadas em casa e na sociedade. Então, é momento da gente solidificar valores, né? De cuidar das pessoas. Esse é o momento que hoje, Israel, no Jornal do Meio-Dia, eu procuro não ficar assistindo muito noticiário, não, porque senão eu fico desesperada. Mas eu, todo dia, algum momento, ou eu leio na internet ou eu vejo na televisão. E hoje, no Jornal do Meio-Dia, mostrava em São Paulo, e até vai me emocionar, abrindo dezenas, centenas de valas para corpos que não terão direito sequer ao cuidado, né, dessa pessoa que viveu até então. Então, esse é o momento de eu falar, tudo bem, a gente até pode falar da morte lembra da vida, porque eu estou viva, mas, assim, cuidar dessas relações humanas, que elas são muito mais essenciais do que qualquer burocracia que a gente tenha legalmente estabelecida, né? Por isso, Israel falou brilhantemente, quando a gente voltar disso, não vai voltar nada ao normal, não, porque nós teremos melhorado. Nós teremos melhorado. Essas práticas mais humanizadas nos tornarão seres humanos melhores, que é o que eu aprendi isso lendo os livros do Lucchesi, da Terezinha Azeredo Rios e de todos os teóricos. É hora de eu aprender a colocar isso em ação, né? Bom, já temos 48 minutos de live. Eu vou deixar mais o Israel falar, porque eu já falei no início muito. Vai lá, Israel. Assim, partindo, então, para uma parte final dessa live, eu queria colocar, é claro, que a escola, ela, nesse momento, ela não tem que ficar em silêncio, né? Pelo contrário, ela deve se posicionar, mas de uma forma sensível à causa. Eu acho que esse vínculo as pedagogas podem fazer quando mandam um vídeo, quando mandam uma brincadeira, quando contam uma história e enviam, para dizer, olha, nós estamos aqui, estamos distante, mas nós estamos aqui. Então, eu acho que não é momento da escola ficar em silêncio. Eu acho que a instituição deve, sim, marcar presença, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que essa prática, nesse momento, envolve outros fatores, né? E isso, enquanto desdobramento, que agora vai acontecer em casa, né, serve para a gente refletir nesse contexto e, de certa forma, aprender que a gente nunca pode partir para uma relação achando que a gente é que sabe tudo, principalmente quando a gente se relaciona com a criança. Eu acho que é um gesto de desamor partir para uma relação com uma criança a partir do pressuposto de que o adulto é quem sabe tudo. E não encarar que essa criança tem agência, tem vontades, que essas crianças têm os seus interesses. A gente não pode desrespeitar nunca a nossa nova concepção de infância que a base traz, que é muito rica, de uma criança que interage e modifica o meio. Isso a gente tem que permitir. Nós talvez temos uma geração que foi educada num conceito diferente de infância, onde a criança era dirigida o tempo todo a partir da vontade do adulto e não era ouvida. Mas hoje eu acho que não dá mais para conceber esse modelo.
Então, partir para a criança como um gesto humilde de ouvi-la é, de certa forma, se descobrir enquanto ser humano, porque a criança tem muito a nos oferecer, e, a partir disso, propor novas práticas a partir dessa relação. Né? Vocês viram uma cena bem interessante de uma criança que tentava o tempo todo chamar a atenção da mãe, porque a mãe ficava o tempo todo no celular, e ela, mesmo com dificuldade de articular as palavras, ela dizia assim: mãe, deixa o alô aí, pedindo para que a mãe se desgrudasse um pouco do celular. Ela falava: deixa o alô aí. O alô era a forma que a criança tinha de se referir ao celular. Então, nós temos hoje uma relação, ou melhor, nós temos uma oportunidade de aperfeiçoar as nossas relações. E nós vamos ter que reaprender algumas coisas importantes. O Malaguzzi dizia algo que é importante, a gente é fã, né, do Malaguzzi, a partir das 100 linguagens, mas ele dizia que a arte, e aqui a gente fala do pressuposto estético, é guardiã da felicidade da criança. E o Heráclito dizia uma coisa muito interessante, que a natureza ela ama se esconder, mas se tratando da criança, é um universo gigantesco, sabe? É um verdadeiro parque de diversões para a criança explorar. Né? E se a gente permitir agora, através de um simples ambiente que a gente prepara à noite para conviver com essa criança no outro dia, para que a gente não fique saturado da mesma coisa, a gente vai descobrir muita coisa boa nessa relação. E mais do que isso, vai perceber que nesta aprendizagem da criança, nós vamos também aprendendo a lidar com isso e propondo agora aquilo que verdadeiramente é significativo e pertinente. Porque é assim que a criança aprende, né? É na interação daquilo que verdadeiramente é pertinente para ela. O restante, de certa forma, ela vai eliminar aquilo. Uhum. Então, é um ambiente rico, e aqui, Regina, direcionando já a minha fala para o final, dizendo que nós usemos bem as ferramentas hoje, quem sabe para instruir os nossos profissionais, elas estão aí à disposição, mas quando olhar para a criança, vamos respeitar a dignidade da criança. Não vamos perder de foco o nosso conceito de infância, vamos guardá-las das partes ruins desse tempo. Elas não são objeto dos nossos tratos e das nossas intenções, né? Nós temos que respeitar a singularidade de cada uma, o ritmo de cada uma, o seu contexto emocional e as suas perspectivas de vivência que são fundamentais. Aqui eu já vou assim quase que partindo para o final e quero deixar que você, ou Vicente, aí, faça as considerações. Eu queria, Israel, você foi maravilhoso dizendo: vamos respeitar o que é ser criança. Ser criança é aquele ser que, como diz a base, que tem direito de brincar, de explorar, de participar, de expressar-se, né? Que é tão importante. Eu escolhi um poema de Tiago de Mello, que tem tudo a ver com o que você estava dizendo agora. Mesmo a gente longe, a gente tem tanta sintonia no nosso trabalho e na ressignificação desse ser que é ser criança, para a gente repensar a nossa vida. Tiago de Mello tem um poema que ele diz assim: não tenho o sol escondido no meu bolso de palavras, sou simplesmente um homem para quem já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando devagar e sofridamente de ser, para transformar-se muito mais sofridamente na primeira e profunda pessoa do plural. Primeiro, deixar de sermos singulares, vamos pensar no plural. Não importa que doa, ele diz no poema dele, é tempo de avançar de mãos dadas, como quem vai no mesmo rumo, mesmo de longe, ainda esteja, tempo de aprender a conjugar o verbo amar. Nunca houve um tempo tão bom para a gente poder cultivar o amor, os afetos, o carinho. Por isso, quando eu comecei com os órfãos da Romênia, foi para dizer que nossas crianças precisam sentir amadas, ser amadas, ter afeto.
Isso é o que a família pode dar agora. Não é papel, não é atividade, né? É o desejo de estar junto, como eu estou, né? De estar junto. Eu só queria mandar um abraço para todo mundo que entrou nas lives, para o meu amigo Daltro Monteiro, que está ouvindo aí também, né? Que está participando. E eu vou dizer assim, educadores, o que eu posso fazer nesse momento que eu estou na minha casa? Eu trabalho há 35 anos com educação infantil. No meu site da Maná Educacional, Israel, eu criei um monte de sugestões para os pais. Desde fazer batucada com as panelas, fazer massinha de modelar, brincar no barro, cantar, lembrar das parlendas, histórias. E eu convidei a minha amiguinha Duda Encanta, que é uma contadora de história que tem 9 anos. Você a conheceu pessoalmente, a Duda Encanta. Ela gravou umas historinhas para contar para as crianças. Mas, assim, o que eu tenho feito é dizer, agora você pode dar umas dicas para os pais, para que eles tenham responsividade parental. Responsividade parental é que eles tenham atitude agora de serem pais. Aquele que cuida, aquele que protege, aquele que ama. Obrigada, Vicente Falcão, por propiciar esse momento, né? Que é falar aqui com vocês. A tecnologia traz benefícios para nós agora, adultos, né? Nesse momento. Muito bem, nós é que agradecemos. Eu quero deixar registrado que nós temos participantes aí de praticamente todos os estados do Brasil. Fui relacionando aqui, poxa, deu quase todos, né? É muito bacana. Quero agradecer a cada um de vocês. Tem algumas perguntas, né? Chegaram algumas perguntas, e para você que, né, está aí ansioso, eu fui passando essas perguntas aqui no privado para o Israel e para a Regina. Então, em suas falas, eles foram exatamente, né, passando algumas coisas importantes para vocês. Eu gostaria, Regina e Israel, nesse momento, assim, só de pedir para vocês uma contribuição, porque esse momento existe uma ansiedade muito grande. Os professores querem voltar, as escolas querem voltar, os pais, né, de uma certa forma, querem mais rapidamente possível que seus filhos voltem, né? Nunca, na verdade, há muito tempo eu não vejo tanta valorização do professor, né? Como que o professor ficou importante nesse momento de pandemia, né? Foi um negócio danado. Eu, né, conversando com muita gente, caramba, eu não sabia que o professor era uma figura tão, né, como é que eles conseguem? Eu não consigo aguentar dar aula para o meu filho, para meu filho, que é meu. Imagina um professor que tem 20, 30, 40 na sala de aula. Então, isso é um momento importante aí, essa valorização, que bom. Eu queria fazer um pedido para vocês. Existem muitos pais, muitos professores, na verdade, que podem deixar contribuições para esses pais, os pais dos seus filhos aí, seja no interior, seja na cidade, enfim. O que pedir para os pais nesse momento? Qual a dica que vocês deixariam para os professores? Professor, se você tiver que pedir alguma coisa ao pai agora, para poder trabalhar com o seu filho, para ensinar, enfim, vocês relataram aí a importância de ser pai nesse momento, a importância de resgatar valores, resgatar história, resgatar brincadeiras, mas o que vocês deixam também para esses professores? Quais as dicas para que os nossos professores deixem para os pais neste momento de reclusão, nesse momento que está todo mundo dentro de casa? Fica aí a fala do Israel e depois as considerações finais da Regina. Primeiramente, eu acho que de tudo que nós falamos aqui, tem um pouco desse contexto. Eu quero dizer que eu quero me distanciar muito de qualquer receita que esteja pronta, até porque serão todas muito simplistas diante do contexto.
Quero dizer para os professores que tomem muito cuidado com as certezas. Tem gente aí falando cada coisa, que tem certeza de tudo, sendo que nós estamos vivendo um momento único na história. De certeza. Isso, né? E que a gente vai ter que reaprender. Mas que o fundamental nesse contexto é o olhar humanizado da questão. Pensar cada prática de forma humanizada. Pensar o contexto em que ela vai acontecer e a forma com que vai acontecer. Então, o que a gente pode é, quem sabe, se comprometer aqui, pensar com a Regina, a gente está produzindo, quem sabe, como fruto dessa live, né, alguns direcionamentos, alguns apontamentos, e a gente pode, quem sabe, depois estar disponibilizando isso. Primeiro, ressaltando que o nosso olhar aqui é pedagógico, né? Mas, assim, o que eu quero dizer para os professores é que tenham muito cuidado com a pressão que existe hoje. Existe uma falta exigência, ou melhor, uma falsa exigência por parte de alguns pais, inclusive por parte de alguns dirigentes, gestores, que, de certa forma, estão preocupados em dar uma resposta, e, é claro, isso é coerente, dar uma resposta à sociedade, mas essa resposta não pode ser um problema. Essa resposta não pode comprometer o processo, não pode comprometer o desenvolvimento dessas crianças de forma integral. Então, a minha resposta vai ser via estética. Eu vou ler também aqui, em 5 segundos, um textinho que eu escrevi, um poema que eu escrevi. Espero que ele sirva de resposta de alento estético. E, a partir disso, os desdobramentos, os nossos profissionais com certeza saberão como fazê-lo. E diz assim: para educar, olhe para a criança. Acolha seus interesses. Descubra suas descobertas. Dê liberdade, dê tempo e espaço. O desejo de aprender vem de dentro e não de fora. Basta despertá-lo. Mesmo em sua imperfeição, todo momento é tempo de aprender. É só virar o nosso ponto de vista de cabeça para baixo, que aí a gente vai se aproximar delas. Eu acho que eu quero encerrar com isso, porque eu acho que é uma forma mais digna de abordar o tema. E vou deixar aí a bomba para a Regina. Capaz. Ai, lindo que você escreveu, Israel. Eu quero dizer, quando Vicente nos faz a proposição, né, que as pessoas perguntam, eu vou na mesma linha que o Israel, nós não temos nenhuma receita, porque estamos vivendo um momento de incerteza. O que eu posso dizer para vocês, e que eu tenho falado nas minhas lives, é que nós estamos vivendo um momento de uma gangorra emocional. O brinquedo gangorra, ele já depende do outro para que eu possa pular de uma fase para outra, para que eu possa subir e descer. A gangorra emocional quer dizer que, nesse momento, mesmo que o pai sem paciência, ou nós educadores, ou mesmo que venham cobranças, exigências, pare e pense que ora estaremos alegres, horas estaremos tristes. A criança da mesma forma. Perfeito. Por isso, teremos de lidar com essa gangorra emocional. Por isso eu falei para a gente olhar para o nosso vazio da nossa alma. Esse vazio que a gente vai ter que preencher com essas práticas humanizadas, né, que nós falamos tanto. Então, se eu pudesse hoje fazer uma dica de sugestão, nada a ver com receita, não abandonem afetivamente ninguém. Ninguém. Eu não abandono nenhuma criança com fome, que eu sei que os municípios estão cuidando disso, mas eu não abandono afetivamente, seja a distância ou não, de ninguém agora, porque a gente precisa criar uma proteção para todos nós contra esse vírus do mal, né? Precisamos, então, garantir essa boniteza humana, que é o que Paulo Freire nos falava, e Gadotti diz, a boniteza do ser humano. Ô Vicente, eu estou vendo que algumas pessoas estão pedindo aqui o poema. Eles podem entrar no meu Instagram, @IsraelBoniek. O poema está disponível no Instagram.
Ótimo. Eu ia, inclusive, pedir isso para a Regina também. Regina leu alguns momentos importantes aí, alguns textos, poemas, enfim, né? Se a gente pode depois divulgar para eles. Regina, onde que o pessoal acha você? No meu Insta, @Regina Chudo, ou no meu site, amanaeducacional.com.br. Muito bem. Israel, onde acham você, Israel? Conta para nós. Nós temos a fanpage, né, que é Israel Boniek. Temos um site, www.israelboniek.com.br, e no Instagram, @IsraelBoniek. Muito bem. Olha, muitas pessoas estão perguntando assim, meu Deus, eu queria que meus pais ouvissem essa live, esse momento, esse bate-papo. Olha, eu quero deixar registrado que nós vamos pegar esse vídeo aqui, nós vamos editar, dar uma arrumadinha nele, e a partir de segunda-feira nós vamos publicar, deixar ele já disponível no YouTube, ok? Quero pedir autorização à Regina e autorização a Israel, tá bom? Essas são as contribuições do Instituto Conhecer, essas são, né, as contribuições do Congresso Brincar para esse momento. Já quero deixar aqui o convite para que vocês possam retornar, tá bom, Regina? Tá bom, Israel? Trazer outros nomes, outro bate-papo, né? Nós precisamos muito alimentar essa nossa rede de professores com informações importantes, maravilhosas, como foi essa live de vocês. Meu muito obrigado. Obrigado pelo convite. Quero deixar registrado também que o Congresso Brincar, breve estará retornando. A Regina e o Israel estarão conosco no Congresso Brincar do Espírito Santo, no final de agosto. Espero que tudo dê certo, que a gente possa estar de volta, né, Regina? Convidar aí para vocês virem comer uma moqueca capixaba, né? Aquela moqueca maravilhosa que só tem aqui, não tem jeito, né? Amo! Isso! E também teremos o Congresso Brincar esse ano no Rio de Janeiro, que estamos aguardando os ajustes, mas provavelmente, se tudo der certo, será em agosto. E o Congresso Brincar em Minas Gerais, que também vai ser mais no finalzinho do ano. Estamos ajustando os últimos detalhes aí, provavelmente em novembro, que é a nossa programação. Quero deixar meu abraço, meus agradecimentos, os agradecimentos de todos os professores do Congresso Brincar, os professores do Brasil que estiveram presentes, aqueles que quiserem nos acompanhar. Nós vamos estar com muitas novidades no Instagram do Congresso Brincar, tá bom? Congresso Brincar, no Facebook, também no YouTube. Aqueles que quiserem acompanhar o meu trabalho também podem procurar o Vicente Falcão no Instagram, no Facebook, que estaremos, né, à disposição. E essa live vai estar disponível lá no meu, como no canal de todos os palestrantes aqui. Eu estarei disponibilizando ela na semana que vem, tá, Regina, tá, Israel? Para que vocês possam colocar nos canais de vocês também, tá legal? Essa é a nossa contribuição, tá bom? Um grande abraço, um excelente final de semana para quem nos assiste e principalmente para vocês aí, professores. Muito obrigado pelas contribuições. Valeu! Obrigada, Vicente. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado, Regina. Beijo. Grande beijo, grande abraço. E obrigado a cada um que esteve presente conosco até agora. Valeu, tá? Super abraço. Encerramos nesse momento e semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais novidade. Nos acompanhe. Tudo de bom. Tchau, gente. Valeu.